Você pode aplaudir mais forte ao Senhor nessa noite? Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 14. Números está lá no comecinho da Bíblia, faz parte do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. É bem fácil de achar. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Glória a Deus. Números capítulo 14. Aleluia. Números 14, o verso 24. Amém? Se você não achou, está no telão. Você pode acompanhar ali com a gente. Números 14, verso 24. Diz assim: o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Amém? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Nós estamos em uma semana, em alguns dias já, de uma maratona, né? Uma maratona espiritual. Nós, da Atos 29, viemos aí o culto do Espírito Santo. Foi top, foi top. Culto do Espírito Santo, aí veio o encontro com Deus. Aí sábado ontem, marcha para Jesus. No próximo sábado, encontrão de jovens. E no último sábado, conferência. Nós estamos numa maratona, gente, alucinados, loucura. A galera que foi para o encontro com Deus, então, voltou abastecido, renovado, transformado. Na igreja se movimentou em oração, em jejum, em propósito, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que Ele realmente viesse ao nosso encontro, transformasse nossas vidas. E Ele veio, e Ele começou uma boa obra. São dias maravilhosos. Dia 20 de novembro nós temos no culto das 19 horas, no sábado, no domingo que vem, nós temos batismo nas águas. Muita coisa acontecendo, gente. Muita coisa boa acontecendo. E na terça-feira, no pós-encontro, o pastor pregou sobre se revestir da armadura de Deus. E nessa noite, nesse domingo, eu fiquei responsável por trazer a mensagem, e eu tinha 2 mensagens para trazer. E procurando em Deus o que trazer para nós nesse clima que nós estamos vivendo, nesse momento em que estamos vivendo, veio a história de um homem muito conhecido de todos nós, com certeza. A história de Caleb. Se você nunca ouviu, eu vou te contar. Se você já ouviu, abra seu entendimento para receber novamente o que nós podemos aprender com Caleb. Porque Caleb nos fala de um homem que viveu coisas extraordinárias no seu tempo. Caleb saiu do Egito junto com toda a multidão. Todo aquele povo que saiu do Egito, ele estava lá no meio, e ele testemunhou sinais, maravilhas, prodígios. E quando eles chegam nas portas da terra prometida, nas portas de Canaã, ele é um dos 12 espias que entra para espiar a terra de Canaã. E Caleb tem algo diferenciado. Caleb vai nos ensinar muitas coisas importantes que nós precisamos entender nesses dias. E a minha oração é para que nós aqui na IEQ Costeira tenhamos vários Calebs. Que nossas redes, nossas células, nossos ministérios sejam formados por Calebs. Porque Caleb, ele foi extraordinário no seu tempo. Ele foi uma pessoa singular. Ele foi acima da média. Ele se sobressaiu aos seus irmãos. Se você já ligou a história à pessoa, você sabe que dos 12 espias que foram ver a terra de Canaã, apenas Caleb e Josué voltaram com um relatório favorável.
os 12 entraram na terra, os 12 viram a terra prometida, viram os gigantes, viram os povos fortificados que moravam nela, viram os frutos, era uma terra que emanava leite e mel, mas 10 dos espias dizem ao povo: não dá, é muito difícil, o povo é gigante, nós somos como gafanhotos. Mas Caleb, Josué e Caleb são os únicos dois que dão um parecer favorável. São os únicos dois que, mesmo diante da dificuldade, eles acreditam na promessa, no que Deus pode fazer. Então o tema da mensagem dessa noite é o que eu aprendo com Caleb. O que nós podemos aprender com Caleb? Todos nós temos algo a aprender, e a Bíblia ela está cheia de personagens, de narrativas da vida de homens e mulheres que marcaram o seu tempo. E alguns nós devemos aprender e seguir os seus exemplos, e outros não. Mas no caso de Caleb, nós temos que não apenas ouvir, nós temos que colocar em prática tudo o que Caleb fez no seu tempo. E a primeira coisa que eu quero destacar com você, está ali no versículo 24 que nós lemos: houve em Caleb outro espírito. Caleb tinha um espírito diferenciado dos outros. Caleb, ele tinha uma motivação. Toda vez que você lê na Bíblia, a palavra espírito com um E minúsculo está se referindo ao homem, está se referindo do espírito do homem. E Caleb tinha algo diferente, a sua motivação era diferente, a sua opinião, a sua forma de agir era diferente dos demais. E nesses dias nós precisamos de Calebs aqui, amém? Quantos são Calebs aqui? Amém. De manhã o pessoal estava mais animado, tinha mais Caleb de manhã do que à noite. Caleb acorda cedo, pelo visto. Caleb, ele era diferenciado, gente. Ele tinha um espírito, uma motivação diferenciada. Quando todos estavam reclamando, quando todos estavam temendo os gigantes, quando todos estavam olhando para as dificuldades, olhando para aqueles povos fortificados, Caleb se levanta com ousadia e fala ao povo, e fala a Moisés: nós vamos conseguir, nós vamos possuir a terra que o Senhor nos prometeu. E precisamos de Calebs nas nossas redes, precisamos de Calebs nas nossas células, pessoas que são diferenciadas. Enquanto todos estão murmurando, são aqueles que se levantam e dizem: nós servimos ao Senhor. Enquanto todos estão reclamando, são aqueles que se posicionam e dizem: Deus está conosco. Enquanto todos estão descontentes, desmotivados, desanimados, os Calebs permanecem de pé. Os Calebs permanecem animados e fortalecidos no Senhor, porque eles entendem que não depende da força do homem, que não depende da sua capacidade humana, mas que se Deus os trouxe até aquele lugar, até o momento em que estão, eles sabem que Deus é poderoso para concluir a obra. E não precisamos de mais gente murmurando na igreja, não precisamos de mais gente reclamando na célula, não precisamos de mais pessoas para apontarem os defeitos, porque para isso sobra, para isso tem gente a rodo, para dizer como o louvor foi ruim, como foi desafinado, como a célula é chata, como o líder não sabe fazer, como o estudo é muito demorado, a dinâmica é muito difícil. Não precisamos de pessoas para apontar os erros, temos muitos. Precisamos de Calebs, pessoas que têm um espírito diferenciado, pessoas que sim, eles enxergam os problemas, sim, eles veem os gigantes, sim, eles veem as situações, mas acima de tudo, eles sabem o Deus que servem, eles entendem o propósito. Caleb, ele era diferenciado. E há também outras qualidades em Caleb. Em algumas traduções diz que Caleb era um homem de confiança. Ele confiava no Senhor. Era um homem que temia ao Senhor, que vivia de acordo com a vontade do Senhor. E precisamos de pessoas que estejam dispostas a viver, a servir ao Senhor com integridade, com inteireza. Caleb, ele confiava, ele sabia que o Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, o Deus que fez sinais e maravilhas, ainda continuava sendo o mesmo Deus, não havia mudado, não havia sido atualizado, mas permanecia o mesmo, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que enviou as pragas ao Egito, o Deus que mandou o pão no deserto, o Deus que durante o dia era uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo, permanecia o mesmo, ele confiava no Senhor. Precisamos de Calebs na nossa igreja,
pessoas que têm um espírito diferenciado e pessoas que confiem no Senhor. Porque muitos dizem confiar até a primeira aprovação. Muitos dizem confiar até a primeira dificuldade. Muitos dizem confiar no Senhor, mas quando alguém pisa no pé, pisa no calo, já faz beicinho, faz cara de choro, já não quer mais. A confiança no Senhor não é tão forte assim. Não resiste. Porque alguns olham para nós, pastores, líderes, e acham que somos semideuses. Bom se fosse, impecáveis. Bom se fosse que a gente não errasse, que a gente não cometesse alguns deslizes. Mas aí na primeira oportunidade, no primeiro erro que eu tenho com você, na primeira vez que eu te machuco, porque eu também sou gente como gente, falo como você fala, às vezes dou uma resposta atravessada, na primeira lascada que eu te dou, eu não quero mais, não confio mais no Senhor, já estou magoadinho. Caleb confiava no Senhor independente da situação. Vamos imaginar a cena, ele fez parte de um grupo de 12 homens, que foram espiar a terra, e eu imagino eles voltando da terra de Canaã, não está na Bíblia, mas eu imagino eles conversando entre si, alinhando o relatório que iam dar a Moisés e à nação sobre a terra, e talvez um dizia, não, realmente a terra é boa, mas não tem como a gente possuir, o outro talvez respondia, não, os gigantes são muito fortes, não tem como, somos como gafanhotos, o outro talvez dizia, olha, era melhor voltar para o Egito. E dentro daqueles 12 homens, 10 deles disseram, olha, realmente não tem como, vamos voltar ao Egito, vamos voltar para morrer no deserto ou para o Egito, porque lá era melhor ficar no Egito do que morrer aqui. Dentre desses 12, 10 concordam em voltar, apenas 2 permanecem fiéis, confiando no Senhor. Sabe o que isso nos revela? Que a porcentagem de pessoas que realmente confiam no Senhor é muito menor. A porcentagem de pessoas que realmente estão engajadas na obra é muito menor. Não se surpreenda quando houver mais gente para te criticar do que gente para te apoiar. Não se surpreenda, líder de célula, quando a maioria da célula optar por desistir, por parar, por retroceder e ficar só você e o vice-líder. Glória a Deus pelo vice-líder. Não se surpreenda se ficar só você, porque a porcentagem daqueles que desistem é muito maior. Ele se posicionou dentro daqueles 12, dentro de 10, ele e Josué se posicionam. E se fosse nos dias de hoje, no politicamente correto, seria feita uma votação. O líder, bem intencionado, diria, quantos concordam em voltar para o Egito? E 10 mãos se levantariam. E apenas 2 iriam escolher em permanecer e lutar pela terra. Ei, líder, tem decisões que apenas você vai tomar. Tem responsabilidades que é sua. Não adianta você compartilhar com a célula. Não adianta você compartilhar com um grupo. Quem acha que tem que ser feito desse jeito? Gente, se o povo soubesse caminhar sozinho, não precisava de líder. Não precisava de pastor. Não precisava de alguém orientando o caminho. Então, muitas decisões, e por mais dolorosas que sejam, o líder tem que tomar sozinho. E se der certo, glória a Deus, que homem usado, que visão, que homem cheio do Espírito. E se der errado, vão te cacetear, viu? Falei que não ia dar certo. Bem-vindo aos desafios da liderança. Bem-vindo aos desafios da igreja. Josué e Caleb são os únicos que permaneceram confiantes no Senhor. Caleb também era um homem íntegro. Ele não servia com parcialidade. Ele não era uma coisa na frente de Moisés e outra na frente dos companheiros de ministério. Ele não era uma coisa na frente do líder de célula e era outro atrás. Ele não se vestia de algo para entrar na igreja e depois deixava a capa e ia embora para casa, viver a velha vida. Ele era íntegro. Precisamos de uma igreja de Calebes, que tem um espírito diferenciado, que são pessoas de confiança e que são pessoas íntegras,
porque eu sei que eu posso olhar nos teus olhos e ser sincero com você, por mais que isso muitas vezes te magoe ou te entristeça, assim como pode ser comigo, mas saber que vai estar tudo bem entre nós, tudo bem resolvido, porque afinal de contas somos adultos, somos homens e mulheres de Deus, e conversamos como homens e mulheres de Deus e resolvemos o problema, e eu posso deitar tranquilo na minha cama e saber que não vai ter nenhuma outra raiz dessa conversa, porque você é uma pessoa íntegra. Agora, se eu digo para você, se eu sou sincero com você e digo a minha opinião, não para te ferir, mas para que você cresça, e você vira, e na minha frente você concorda, e vira as costas e começa a maldizer, viu o que ele disse? Não me ama, me persegue, quer me matar, não ama ninguém. Se você faz isso pelas costas, deixa eu dizer, meu querido, você não é íntegro. Porque eu posso ser muito difícil de lidar, mas eu posso te garantir uma coisa, nós vamos conversar, eu vou ser franco com você, mas resolvemos o assunto. Caleb era um homem íntegro. Com ele era sim, sim ou não, não. E a Bíblia fala sobre isso, tem que ser sim, sim, não, não. Agora temos uma geração, e eu não falo de idade, não falo da geração Y, Z, não falo não. Estou falando de uma geração de cristãos, que estão dentro da igreja, que estão aqui ouvindo a palavra, estão na célula, alimentando-se novamente da palavra, estão nos encontros, estão nos retiros, estão no rolezinho todo o tempo, mas ainda não se vê integridade, ainda não se vê, não consegue se olhar nos olhos e confiar no que a palavra diz, no que a pessoa diz. A pessoa olha nos teus olhos e diz, pode contar comigo, mas no fundo você sabe que não dá para contar, porque não há integridade. A pessoa olha nos seus olhos e diz, está tudo bem, não, eu te entendo, eu te perdoo, mas na primeira oportunidade que tem, está lá ela malhando o trigo de novo, está lá lambendo as feridas de novo. Deus está fazendo coisas tremendas na nossa igreja, aleluia. Estamos crescendo, estamos progredindo para um alvo. Deus nos deu uma visão, Deus nos deu um caminho a trilhar, mas não vamos chegar nesse alvo se não tivermos uma igreja de Calebes, se os nossos líderes e liderados não forem como Calebes. Deus não fará coisa alguma na sua vida se você não for como Caleb. Caleb, ele também resistiu à intimidação. E sabe, nós somos intimidados em todo o tempo. Nós somos intimidados no nosso trabalho. Nós somos intimidados nos nossos relacionamentos. Nós somos intimidados na igreja, nós somos intimidados pelo mundo. A própria palavra diz que o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso redor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele não é um leão, mas ele se faz como se fosse um leão para nos intimidar. Não se assuste com as intimidações. Eu entrei na igreja e achei que não teria problemas. Agora aqui todo mundo, aleluia, todo mundo é irmão, não vou ter mais intimidação. Não se iluda. Não se iluda, todos nós estamos num processo de tratamento, de cura, de libertação. Tem hora que eu também tenho que orar para mim mesmo, Michel, sai dele em nome de Jesus. Tem hora que eu ministro cura em mim mesmo, libertação em mim mesmo. Porque às vezes a velha natureza salta, às vezes a gente quer pular no irmão. Se é só eu que faço isso, irmão, me perdoa. Se você alcançou essa santidade, eu ainda não. Mas nós não podemos ceder às intimidações. Quando os espias chegaram até a congregação e foram dar o seu relatório a Moisés e contar como a terra era próspera, como a terra manava leite e mel, eles trazem consigo o fruto da terra. Eles dão a primeira parte do seu relatório é positiva, mas a segunda parte do relatório é lamento. E eles dizem, nós vamos morrer, não vai dar certo, a gente não vai conseguir. E a palavra diz, está lá em Números mesmo, no capítulo 13, que todo o povo começa a chorar, todo o povo começa a lamentar, e eles começam a prantear e a dizer, vamos levantar um novo líder, vamos voltar ao Egito. Mas nesse momento de intimidação, Caleb se posiciona e ele diz, nós vamos subir e conquistar a terra que o Senhor nos deu. Ei, o inimigo vai continuar te intimidando, Satanás vai continuar te intimidando, dizendo que você não é uma nova criatura, dizendo que você não pode viver a vida que Deus tem para você, dizendo que você passou 3 dias no encontro com Deus para nada,
dizendo que foi apenas um banho de piscina, dizendo que foi apenas uma experiência mística, mas que não transformou a sua vida. Isso são intimidações do inimigo. A sua própria família pode te intimidar, dizendo: olha, você não vai ser ninguém, você não pode fazer uma faculdade, você não pode cantar, você não pode fazer nada. Intimidações. Quando o povo começou a se lamentar e a chorar, a palavra diz que Caleb fez o povo se calar, fez todo mundo ficar quietinho. Ele não cedeu à intimidação. Líder de célula, você vai ser intimidado. As pessoas vão te colocar contra a parede. As circunstâncias serão desafiadoras. Porque trabalhar com gente não é fácil. Porque trabalhar com gente exige uma paciência, exige um aperfeiçoamento que dia após dia nós temos que buscar. Você precisa resistir à intimidação. A intimidação, quando no seu trabalho te propõe uma bebida, te propõe um rolê depois do trabalho que não casa mais com a sua nova vida. A intimidação que vem contra o seu casamento, contra os seus relacionamentos. Você precisa estar firme para resistir à intimidação. O povo voltou da terra prometida e eles disseram: olha, nós somos, aos nossos próprios olhos e aos olhos dos gigantes, nós somos como gafanhotos. O povo tinha uma visão distorcida de quem eles eram. Eles se enxergavam como gafanhotos. Caleb não. Caleb tinha uma visão curada, restaurada a respeito dele mesmo e a respeito do Deus que ele servia. Nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de pessoas nas nossas células, nós precisamos de pessoas no nosso núcleo que tenham visão corrigida, uma visão restaurada. Pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo, para quem estão fazendo e como farão aquilo que foi lhes dado. Porque se você se enxerga como um gafanhoto, se você se enxerga como um qualquer, se você se vê como um qualquer, é isso que vai te dominar. Você é escravo do seu medo. Você é escravo. Aquilo que você tem medo te domina. Todos se viam como gafanhotos, mas Caleb não. Ele sabia o Deus que fez milagres, maravilhas e prodígios. Ele sabia o Deus que ele servia. Meu irmão, deixa o Senhor corrigir a sua visão. Deixa o Senhor curar a sua visão. Deixa o Senhor restaurar a visão que talvez foi deturpada por líderes, por pessoas de autoridade na sua vida, que te rotularam, que te colocaram uma identidade que não é sua. Deixa o Senhor corrigir a sua visão. Caleb também, ele era uma pessoa decidida. Todos estavam querendo ir embora, todos queriam retroceder, mas Caleb permaneceu decidido. Sabe, nós temos uma geração hoje que tem muita informação. Todos nós temos aí na nossa mão, no nosso celular, muita informação. Qualquer assunto que você quiser, você acessa e você tem acesso, você tem total liberdade de estudar, de ler, de pesquisar qualquer assunto. Temos muita informação, mas nos falta convicção. Nos falta realmente lutar por aquilo que acreditamos. Nos falta realmente permanecer firmes naquilo que nós pregamos. A minha mãe não teve muito estudo, meus avós muito menos, e os tataravós muito menos ainda. Mas todos eles eram convictos naquilo que acreditavam. Todos eles eram convictos em servir a Deus. Todos eles eram convictos em agradar ao Senhor. Hoje, em contrapartida, nós temos muita informação e pouca convicção. Qualquer vento de doutrina, qualquer opinião distorcida, qualquer pessoa que apareça, que surja dizendo: olha, esse é um novo caminho, olha, essa é uma nova graça, olha, essa é uma nova forma de igreja, olha, o seu pastor está errado. Qualquer pessoa que surge, sabe Deus da onde nós estamos seguindo, nós estamos abandonando. Nós estamos seguindo pessoas simplesmente porque falam bonito, simplesmente porque tem
um bom repertório, uma boa oratória. Nós precisamos de pessoas decididas, irmãos. Nós precisamos nos decidir. Ou você serve ao Senhor ou você não serve. Não pode cochear em dois senhores, porque é certo que você vai agradar um e desagradar o outro. Não adianta você estar aqui, não adianta você buscar ao Senhor no domingo, mas chegar em casa e ainda ter a imagem de uma santa guardada. Não adianta. Ou você serve a Deus ou você não serve. Não tem como servir a dois senhores. Ou você vai agradar um ou você vai desagradar o outro. Não tem como ter amizade com Deus e amizade com o mundo. A Bíblia fala sobre isso. É certo que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Decida hoje. Decida agora. Precisamos de pessoas decididas. Aí a pessoa vem, começa a trabalhar com a gente, entra na célula, começa a trabalhar, e agora você vai ser vice-líder, tá bom? Tá bom, glória a Deus, aleluia, vice-líder. Aleluia, vamos lá, bora. Chega a hora de assumir a célula. Ai não, eu não quero. Você não entendeu o termo vice-líder? Deixa eu te explicar. É aquele que quando o líder assumir uma outra responsabilidade, você fica no lugar. Decidido. Ou quer ou não quer. É melhor você dizer que não quer do que fazer relaxadamente. É melhor você falar para o teu líder do ministério, falar, ó irmão, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo ministério, mas deu para mim. Não é meu chamado, não está legal, estou fazendo relaxadamente, vou embora. Vou ficar só participando aqui como um discípulo, vou ficar só aqui sentadinho, mas eu não vou fazer. É melhor você fazer isso, tenha pelo menos essa decisão de dizer não ou sim, mas pelo menos seja decidido. Sabe, fazer a obra de Deus relaxadamente, sabe o que é? Quando a palavra fala que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, ele não está falando daquele que não sabe fazer. Porque aquele que não sabe fazer, ele é ignorante. Ele não tem informação, ele não tem conteúdo, ele não sabe como fazer. Aquele que faz a obra de Deus relaxadamente não é aquele que ele não faz porque não tem disposição. Não. Quem não tem disposição é indisponível, não é relaxado. Fazer a obra de Deus relaxadamente, sabe o que é? A pessoa, o irmão em Cristo Jesus, que ele sabe fazer bem feito. Ele tem todas as qualidades que são necessárias. Ele tem um bom treinamento, ele teve uma boa escola, ele foi ensinado, instruído. Ele tem tudo o que é necessário, o currículo dele é perfeito para fazer a obra, mas ele deliberadamente decide fazer de qualquer jeito. Então esse está fazendo relaxadamente, porque ele sabe fazer, ele tem uma estrutura, ele tem qualidade, ele tem conteúdo, mas ele faz de qualquer jeito. Decida servir ao Senhor. Decida. Pelo amor de Deus, decida. Porque nós ficamos aqui perdendo muito tempo, muita energia com quem não sabe o que quer. Os indecisos sempre têm um plano B. O indeciso sempre pensa em retroceder. O indeciso, na primeira luta, ele fala, eu vou voltar. Não, essa história de ser crente não é comigo não. Não, eu não vou aguentar, é muito difícil. É culto, é escola, é célula, é encontrão, é retiro, é encontro com Deus. Ó céus, ó vida, eu não tenho dinheiro para tudo isso. Bem-vindo ao grupo. Qual de nós aqui tem dinheiro para tudo, irmão? Mas Deus dá graça. E a gente vai para o encontro, volta para o encontro, vai para o retiro, volta para o retiro, vai não sei para onde. A gente fala, de onde saiu o dinheiro, meu pai? É assim. Decida servir ao Senhor. Os indecisos sempre têm para onde voltar, sempre tem para onde retroceder. E sabe quem é que dá mais trabalho na igreja? É aqueles que não trabalham. O que dá mais trabalho para o líder de célula é aquele que menos trabalha, é aquele que menos faz, é aquele que menos participa.
Sabe por quê? Porque quem está trabalhando não tem tempo. Às vezes está uma loucura. E está com uma loucura. Esses dias a Maria estava ali. Falei, Maria, resolve isso para mim, filha, porque eu não tenho tempo. Vai lá. Trabalha, filha, vai embora. Às vezes vem a Tassi. Michel, não sei o quê. Resolva. Porque não dá tempo. Eu estou ocupado demais, estou trabalhando, estou fazendo muita coisa, não tenho tempo para perder com algumas coisas, não. Aí agora aquele que não trabalha, aquele que não faz, ele se torna um engenheiro de obra pronta. Ah, mas por que fizeram assim? Ah, mas por que não fizeram daquele jeito? Ah, mas por que o pastor colocou tal pessoa? Nossa, o louvor está tão ruim. Queridos, decida participar. Decida entregar a sua vida por inteiro. Decida se envolver por inteiro. Eu já falei, mas repetindo, Caleb, ele era íntegro. Ele servia com totalidade. Outra coisa que nós aprendemos com Caleb. Caleb, ele era perseverante. Ele seguia até o final. Pessoas que são fiéis até o fim, até o final do caminho. Aqueles que suportam o propósito. Aqueles que não desanimam. Precisamos de pessoas perseverantes. Porque a nossa vida é feita de oscilações, altos e baixos. A sua vida, ela vai ser assim. Seu casamento é assim. A sua vida financeira é assim. Tudo nessa terra é assim. Tem hora que você está lá em cima, glória a Deus. Tem hora que você passa pelo vale, glória a Deus. E as pessoas perseverantes, ou trocando a palavra, pessoas que são constantes, elas passam por todas essas dificuldades, por todas essas oscilações e permanecem até o fim. Você precisa ser uma pessoa perseverante, irmão. Nós precisamos ser perseverantes. Às vezes olha para o líder, olha para o pastor e fala, não tem problema, porque está lá, todo culto está rindo, todo culto está pregando. O pastor Eduardo parece que não tem problema na vida. Todo culto ele está aqui pregando, todo domingo ele prega. Todo encontrão, tudo que tem está no meio. Queridos, a gente tem problema como qualquer um de vocês. A questão é que nós entendemos que desistir não resolve nada. Voltar atrás não resolve nada. A pessoa está com problema no casamento. Ah, meu casamento está uma luta, está tão difícil, vou sair da igreja. Não entendi. Ah, meu trabalho está tão complicado, não sei o que, Satanás está fazendo um fervo, vou sair da igreja. Irmão, o problema do seu casamento, o problema no seu trabalho, o problema no seu ministério, sair da igreja vai resolver? Não. A maioria das vezes não. Vai te causar mais um problema. Aprenda a ser constante. Aprenda a perseverar. É interessante que nós oramos e pedimos a Deus muitas respostas. Ai, Deus, fala comigo, Senhor. Me dá uma resposta, me dá uma direção. E aí quando a resposta de Deus é não, a gente murcha. A gente quer morrer. Não, Senhor, eu estava pedindo e era para o Senhor dizer sim. Mas não funciona assim. E tem vezes que até o silêncio de Deus também é uma resposta, irmão. Ai, Deus, fala comigo, Senhor. Deus está calado. Deus está respondendo. Aí a resposta de Deus não é aquilo que eu esperava. Aí eu desisto. Aí eu paro. Ou alguns de nós estão queimando. Glória a Deus, aleluia. E cheio da unção, cheio do poder. E papapá, e vamos. O inferno não pode prevalecer. Passa alguns dias, algumas semanas. E cadê o fogo? Cadê a unção? É melhor que você caminhe do que você corra e se canse. É melhor aquele que caminha devagar, mas sempre está se movimentando, um pouquinho de cada vez, do que alguém que corre uma maratona e chega cansado e não aguenta uma próxima caminhada. Aprenda a ser constante na sua vida de oração,
coração, gente, é uma luta, né, gente? Meu Deus, não sei se é só eu não, mas às vezes vai orar, fala, oh Deus, eu tô aqui, Senhor, porque eu tenho que estar, Pai, porque eu preciso orar, não é porque eu quero. Ler a Bíblia, às vezes é tão pesado, vem um sono, vem uma leseira, e aí você começa a ler a Bíblia, daí naquele momento começa aquele fervo, e cachorro latindo, e gente querendo conversar, e aquela loucura. Mas você precisa ser constante. Estar na célula, gente, estar nos cultos. Tem gente que acha que pode substituir um ou outro. Aí se eu vou no culto no domingo, então eu não vou na quinta, porque é a mesma palavra. Não, se eu vou, então eu vou só na quinta, porque no domingo eu não preciso ir, porque é a mesma coisa. Ô meu irmão, aprenda a ser constante. Aprenda a estar aqui em todos os tempos, todos os momentos. Aprenda a servir ao Senhor constantemente, no dia bom, no dia mau. Terça-feira o pastor pregava sobre isso. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau. Mas sabe qual é o problema? Nós não nos revestimos da armadura de Deus, e quando vem o dia mau, nós não estamos preparados. Quando vem a adversidade, nós não estamos fortalecidos. Caleb era uma pessoa decidida, perseverante. Caleb também era uma pessoa forte. Está lá em Números, Josué 14, 5, versículo 5 ao 14, quando ele finalmente conquistaram a terra de Canaã. Josué conseguiu derrotar os inimigos, estão na terra, dividindo a sua herança, e está lá Caleb. E ele fala, olha, quando Deus falou comigo, quando Moisés me prometeu a terra de Canaã, e eu fui espiar a terra de Canaã, eu tinha 45 anos de idade. Agora são 40 anos depois, e eu ainda continuo com a mesma força para entrar numa guerra, para sair. Ele era uma pessoa forte, resistente. Nunca se foi tão necessário pessoas fortes para resistir os ataques, para resistir às afrontas. Pessoas fortes emocionalmente, pessoas fortes que não se martirizam, que não pensam abrir um buraco no chão e se enterrar na primeira dificuldade. Pessoas que sejam fortes para dar forças a outros. Porque às vezes a gente pensa também que eu sou forte, mas só para mim mesmo, só para mim que é importante. Eu não quero compartilhar isso com ninguém, eu não quero cuidar de ninguém, eu não quero, servir ninguém. Mas precisamos de pessoas que sejam fortes a ponto de socorrer uns aos outros. Pai, deixa o seu filho ser forte, pai. Mãe, deixa o seu filho ser forte. Só fala assim para a criança, sim, 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 sim. Você está criando uma pessoa que mais cedo ou mais tarde, no primeiro não que ele receber da vida, ele não tem estrutura psicológica para suportar. Deixa ele ser forte. Diga um não de vez em quando. Educa essa criança. Dê limites a ela. Aprenda que não também não mata. E outra, deixa eu te dizer mais uma coisa. Eu sei que a palavra hoje não está muito boa não, né? Está um gilozinho assim, meio amargo de se ouvir. Mas deixa eu dizer uma coisa. Faça a tua parte, pai. E não queira que a igreja faça a tua responsabilidade. Porque educar é você quem educa. Dar limites é você quem dá. Não é o pastor Michel que vai dar limite para o adolescente, para o junior, para o jovem, não. É você, meu querido. E eu estou para trabalhar junto com você. E não ao contrário, meu irmão. Aí, eu vou falar. Vem o adolescente. Estou orando para namorar. Ô, meu irmão. Já falei com a galera. Ninguém está orando para mais por ninguém. Quem orar, Deus vai pegar. Vai deixar mudo na hora. Eu estou orando para namorar. Com 15 anos. Com 16 anos. Você se sustenta? Você trabalha? E outra, mesmo que trabalhar, você tem psicológico para isso? Porque no primeira briga do namorado, eu vou cortar o pulso. Aí, o pastor Michel diz para que é para ninguém orar para namorar mais. Aí vai o pai, a mãe. Pastor, tá orando para namorar? Toma vergonha, pai. Toma o teu lugar como autoridade. Não tem que orar para namorar com 15, com 16, não.
É hora de estudar, vai orar para passar no vestibular, vai orar para ter uma faculdade, um estágio, vai conhecer seus amigos, vai para um retiro, vai para um congresso. Ai, quero beijar na boca. Que beijar na boca o quê, meu irmão? Aí começa a beijar na boca. 15, 16 anos, com 17, 18, já cansou de beijar na boca, irmão. Pelo amor de Deus, estamos aqui entre adultos. Você sabe o que acontece, o que vem depois. E aí, nós vamos criar mais uma geração de pessoas com problemas, que vai constituir uma família precocemente, sem ter estrutura psicológica, emocional, financeira, e você vai ter que sustentar, e o pastor vai ter que ir lá todo dia orar por eles, porque eles não têm estrutura. Então é melhor você dar limites para o seu filho, seja forte com o seu filho, faça o seu filho ser forte, a sua filha ser forte. E aí então, quando estiver preparado, o meu Deus que não se atrasa, o meu Deus que tem todo o tempo na sua mão, vai trazer para você, jovem adolescente, um namorado, uma namorada que vai ser bênção na tua vida, porque hoje não é. Porque hoje você não tem estrutura. E vai ficar no YouTube para você ver de novo. Eu não quero ouvir, gente. Estamos orando. Glória a Deus, culto de oração toda terça-feira. Vai ser cheio do Espírito Santo, vai orar em línguas, vai orar pelos doentes, vai expulsar demônios, porque quer beijar na boca, mas manda expulsar um demônio para ver se vai. Calma. Gente, eu tô bravo. Vocês perceberam? O nível tá alto aqui, eu vou infartar. Se você, pai, não infarta, eu infarto no seu lugar. É sério, gente. A gente brinca, mas é sério. Uma geração que não é forte, não tem resiliência, não consegue se refazer depois de um trauma, depois de uma dificuldade. E a vida adulta não perdoa. Se você não tem resiliência para levantar na segunda-feira com todos os seus problemas e ir trabalhar do mesmo jeito, e sorrir para o teu chefe, e atender o telefone, olá, bom dia, tudo bem? Você não vive. Precisamos de pessoas fortes. A igreja está caminhando por um tempo que é necessário urgentemente de pessoas fortes, porque o mundo está esbravejando, os políticos estão esbravejando, a sociedade está esbravejando. E aí, qual vai ser a nossa postura? Qual vai ser a igreja que está se levantando? Uma igreja como os nossos pais, ministeriais, aqueles que começaram a igreja, que se levantaram na sua geração, se levantaram no seu tempo e pregaram um evangelho de cura, de salvação, de libertação, de um rei que voltará? Ou será uma geração que vai dizer, não, tá certo, realmente não vamos brigar, porque nós somos politicamente corretos? Não, precisamos de pessoas fortes, que vão definir, que vão defender os nossos princípios, os nossos valores. Precisamos de pessoas fortes na liderança das células. Porque quando o inimigo vier, quando Satanás se levantar, pessoas fortes na liderança da célula vão orar, vão expulsar o demônio, vão colocar a casa em ordem. Precisamos de pessoas fortes, porque pessoas fortes, elas fortalecem uns aos outros. Você precisa ser forte, meu irmão. Você precisa ser forte, minha irmã. Porque quando vem aquela situação, aquela irmãzinha pedir conselho para você, aquele irmão pedir conselho para você, você precisa estar forte para ajudá-lo, para encorajá-lo. Não é tempo de só eu, Michele, Lúcia, Liz, pastores da igreja. Os pastores têm que ser fortes. Pastor não pode demonstrar fraqueza, tem que ser forte. Não é só nós não. É todo cristão. Todos nós precisamos ser fortes. E no final da sua vida, Caleb, ele chega a Josué e ele fala, me dá a região das montanhas, me dá os montes, eu quero Hebron. Caleb, ele sempre quis, ele desejou, um lugar alto. Ele não se contentou com as planícies. A região montanhosa de Canaã era uma região mais difícil de ser conquistada. Tinham cidades fortificadas, tinha um povo resistente. Mas vemos Caleb, um senhor de 85 anos de idade, dizendo, eu quero os maiores desafios. Eu quero as montanhas. Precisamos de pessoas aqui na IEQ Costeira que desejem os desafios.
que desejem os lugares difíceis. Porque o lugar ao sol todo mundo quer. Porque o holofote é muito fácil. Mas precisamos de pessoas que estejam dispostas a subir os montes, a conquistar lugares difíceis, a trabalhar com pessoas difíceis. É tão bom trabalhar com gente fácil. Mas tem os difíceis. Temos as montanhas, temos as pedras no nosso meio. E a gente tem que trabalhar com essas pessoas. Precisamos de pessoas como Caleb, que desejam lugares altos. Caleb, o que nós aprendemos com Caleb? Que ele era um homem com um espírito diferenciado. Sobe aqui, Fernando, por favor, para o seu louvor. Ele era um homem diferenciado, tinha um espírito diferenciado. Ele era um homem de confiança e integridade. Ele era uma pessoa que não temia ou não se escondia diante as intimidações. Caleb, ele tinha uma visão corrigida de quem ele era e de quem Deus era através dele. Caleb, ele era decidido e perseverante. E Caleb, ele era forte e gostava dos desafios. Se nós tivermos nas nossas células, nas nossas redes, pessoas como Caleb, então vamos viver realmente a vontade de Deus. Então vamos desfrutar verdadeiramente da vontade de Deus. Mas até lá, até que os Caleb se levantem, há uma nação, há uma multidão murmurando e chorando. Porque se Caleb não se levantar e não fazer o povo calar, o povo volta para o Egito. O povo levanta um outro líder e retrocede. É tempo de você se levantar, irmão. E eu não estou falando aqui, eu falei pela manhã e eu vou repetir, não dependa de um título. Quando eu fui fazer nosso processo, né, para ser consagrado a pastor, o pastor que me entrevistou, ele perguntou para mim o que mudaria na minha vida depois que eu tivesse uma credencial. E aí eu falei para ele, não vai mudar nada, pastor, porque tudo que eu faço, eu vou continuar fazendo. Eu já pregava, eu já ministrava, eu já estava na liderança, eu já trabalhava na igreja, não mudou nada. A diferença é que agora eu tenho uma credencial, agora eu tenho um título. Muitos de nós esperamos o título primeiro, para depois fazer. Esperamos o título primeiro, para depois então ser alguma coisa, ser alguém. Pega a visão, irmão. Começa a fazer sem ter título. Começa a fazer sem ser reconhecido. Começa a fazer sem que ninguém peça, talvez. E Deus te dará a posição no tempo certo. Sabe, eu creio que Caleb não era daquelas pessoas que ficavam chorando se nos agradecimentos ninguém falasse o seu nome. Mas tem uns irmãozinhos aqui que é difícil. Se você agradecer o pessoal que fez a decoração da volta do encontro com Deus aqui, e eu não citar o nome da pessoa, ela fica... Um exemplo, tá, gente? Não é pastora Rosa, eu sei pastora Rosa, faca na caveira. É uma Caleb, né, pastora Rosa? Mas não citou o meu nome. Mas eu não sou líder. Deixa ele que faça. Deixa ele que organize. Meu irmão, seja Caleb. Vai lá. Ninguém me chamou, mas eu vou, gente. Não, mas não preciso de ajuda, mas eu vou mesmo assim. Eu vou lá só para ficar olhando, conversando, não é nada. O que importa é eu estar lá. Eu brinco que eu não sei se Deus me chamou ou se eu me ofereci. Acho que foi um pouco dos dois. Ele estava mais ou menos assim, Deus, eu vou. Senhor, estou aqui, Pai. Seja um Caleb na sua geração. Seja um Caleb na sua casa. Seja um Caleb no seu casamento. Seja um Caleb na tua célula. Mas eu não faço parte do núcleo. Meu irmão, não importa. Mas eu não sou vice, não sou secretário, não sou nada. Seja Caleb. Faltou cadeira, vai lá, pega a cadeira. Não acabou o lanche, gente, quer que eu compre alguma coisa? Vai no mercado? Olha só, tem que organizar tal coisa. Não tem problema, eu ajudo. Tem uns meninos ali, dos adolescentes, né? I love you, vocês são tops. O que eu posso fazer, Michel? Onde que eu posso servir? O que eu posso... Tem cadeira para arrumar? Calma, gente, calma. Tem uns que eu tenho que falar, calma, tem nada para fazer, calma, quietinho. Seja proativo. Lá no seu trabalho, né? O pessoal quer promoção. Quero ser promovido. Mas daí você espera o chefe te chamar para daí você começar a fazer. Começa a fazer já. Começa a mostrar serviço já.
Ah, mas está puxando o saco. Filho, o que vão falar não me importa. Disseram que Caleb era louco. Com certeza, alguém falou, é louco. Mas ele acreditava em Deus, ele servia a Deus. Seja diferenciado. Quando está todo mundo murmurando, quando está todo mundo reclamando, seja diferenciado. Seja alguém que marca a geração positivamente. Deus tem planos para nós, gente. Deus tem planos para essa igreja. Você que é mais antigo de casa, você lembra como era a igreja, né? Pequenininha. Num culto de domingo como esse, tinha uma galera na janela, porque não dava para entrar dentro da igreja. Olha o que Deus fez, olha o que Jesus faz com a gente. Olha como nós estamos, mas isso aqui não é o fim. É só o começo. É só uma pontinha daquilo que Ele tem preparado para nós. Temos agora, quantos pastores na igreja? 14? Acho que é 14 pastores. Tem mais alguns se formando aí, aleluia. E precisa de mais pastor. Precisa de mais líder. Precisa de mais gente para fazer, para trabalhar. Mas se você não for Caleb, você não resiste à pancada, não. Eu sei que a palavra de hoje não é uma palavra muito gostosa, né? Sim, aquela palavra, Deus vai fazer, Deus vai, Deus está mandando falar. Não é assim a palavra de hoje, não. A palavra de hoje é assim: se você fizer, eu sou contigo. Se você quiser, se você olhar a terra e ver com bons olhos, ser confiante, eu sou o Senhor para te colocar lá dentro. Deus podia destruir todos os povos de Canaã e levar o povo lá no portão e falar para eles: gente, entra, é de vocês. Mas Deus não fez isso. Deus entregou Canaã para eles com todos os seus moradores e todos os seus desafios, porque a responsabilidade de matar gigantes e conquistar a terra é nossa. A responsabilidade de arregaçar as mangas e ir para o ITQ, e vir para a escola no trilho do crescimento, e vir para o culto de oração, e para o culto de domingo, e para a célula, é minha e sua. O anjo não desce lá na porta de casa, estaciona uma limusine e fala: Michel, venha. Às vezes o anjo é Michele, vamos. É assim. Se você estiver disposto a viver a vontade de Deus, vai te exigir. Adolescente, jovem, vai te exigir muito. Vai te exigir muito. Homem, mulher, vai te exigir muito. Mas pode ter certeza que vale a pena. De toda aquela nação que saiu, de todo aquele povo que saiu do Egito, apenas dos adultos, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles perseveraram, porque eles suportaram. Teve Jericó, teve os amorreus, teve os gigantes, teve o mar que se abriu, teve tanta dificuldade, mas eles conseguiram, porque permaneceram até o final. Fica de pé em nome de Jesus. Líder de célula, essa semana vai dar o estudo sem medo, hein? Chega com os dois pés na porta. Cheguei. Vai com essa palavra em nome de Jesus. É tempo de chacoalhar mesmo. É tempo de balançar mesmo. É aquele que tiver que cair, que caia. É aquele que for permanecer, que permaneça. Nossa, que pastor preocupado, pastor, né? Não, filho. A palavra é essa. A palavra diz: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Deus tem vida para você. Deus tem vida para a tua célula. Deus tem vida para o teu ministério. Deus tem vida para o teu casamento. Deus tem vida para a sua empresa, para a sua vida profissional. Deus tem vida para você, mas a escolha é sua. Entra na terra, permanece, luta com os gigantes e entra na terra prometida, ou retrocede e volta para o Egito. Continua na sua jornada de transformação, de mudança, ou volta para o Egito. A escolha é sua.